Caríssimos, continuando nosso caminho espiritual depois de Pentecostes, a Santa Igreja nos conduz hoje a dar mais um passo. No Evangelho do domingo passado, nós fomos convidados a reconhecer humildemente a nossa própria miséria. Não somente que somos pecadores, mas também que somos pobres pecadores. Entretanto, não nos basta somente reconhecer a nossa pobreza, é necessário sair dela. Da mesma maneira, é necessário sair desta pobreza, da mesma maneira que o fato de reconhecer-se doente ao sair de um consultório médico não é ainda estar curado. É necessário, portanto, buscar o remédio. Em nosso caso, nós todos estamos doentes espiritualmente e necessitamos de cura. Mesmo depois de termos sido perdoados e estarmos em estado de graça, nossa natureza ferida pelo pecado traz consigo uma profunda dificuldade para conhecer a verdade e para praticar o bem. E essa pobreza e essa doença frequentemente nos conduzem novamente aos mesmos pecados. Por isso, a Santa Igreja nos apresenta hoje o Evangelho da cura de um surdo-mudo, para que compreendamos que há um auxílio para a nossa pobreza, há uma cura para a nossa enfermidade. E como opera essa cura? Como? Nosso Senhor serve-se, portanto, da sua própria humanidade, de maneira extremamente concreta, para comunicar ao homem a sua graça. Cristo não cura a distância, ao contrário, nós vimos no Evangelho de hoje que ele usava seus dedos, sua saliva. Ele toca nos ouvidos e na língua. E ele fala. Ele começa um diálogo, mesmo o outro sendo ainda incapaz de responder. Nada mais humano, nada mais concreto e próximo. O Verbo eterno assume carne real e utiliza o seu próprio corpo como instrumento de salvação. E através da sua humanidade santíssima, instrumento da ação divina, que Cristo quer restaurar a natureza humana enferma, que é surda aos seus mandamentos e inspirações e que se arrasta doente, assim como a fala daquele homem. Para compreender a ação de Cristo, precisamos primeiro entender a condição da humanidade após a queda do pecado original. O pecado feriu o homem, mas não o destruiu por completo. Mesmo assim, nós experimentamos o peso dessa decadência. Sentimos uma imensa dificuldade de conhecer a verdade, pois a nossa inteligência se encurva diante do erro, das distrações. Nossa inteligência muitas vezes não quer ver claramente os nossos defeitos ou as causas dos nossos pecados, pois ela sabe que depois terá que combatê-los, sabe que deverá fazer sacrifícios e mudar de vida. Por isso, nossa inteligência muitas vezes influenciada por nossas paixões e inclinações desordenadas, nossa inteligência começa a procurar desculpas, justificativas e falsas razões para não ter que se corrigir. Nós também sentimos uma grave dificuldade de fazer esforços, pois nossa vontade vacila diante do dever e se cansa na prática da virtude.
Enfim, o homem após o pecado original é verdadeiramente doente, mas não incapaz. Não nos tornamos incapazes do bem ou desprovidos de razão. Continuamos a ter inteligência para conhecer e vontade para amar. O homem do Evangelho era verdadeiramente enfermo e limitado, mas não estava privado de toda capacidade de comunicação. É justamente por isso que o evangelista São Marcos não utiliza simplesmente um termo que significa mudo, mas ele utiliza o termo utilizado por ele, por São Marcos, significa alguém que fala com dificuldade. Não se trata, portanto, simplesmente de alguém absolutamente incapaz de falar, mas alguém cuja fala é dificultosa, imperfeita, penosa. Alguém limitado, mas não incapaz, assim como nossa natureza humana depois do pecado. E como Deus restaura essa natureza humana? Como Ele restaura? Se encarnando, se fazendo limitado como nós, embora todo-poderoso. Ele desce e toca os ouvidos daquele homem, toca sua língua, usa sua saliva. E com isso tudo, nós contemplamos a condescendência de Deus. Deus que vem até o homem, por meio da humanidade de Cristo, da maneira mais próxima e concreta possível, para levantar o homem da sua miséria. E agora nós chegamos ao ponto central da nossa reflexão. E quais seriam, da nossa parte, as aplicações concretas para aproveitar desse remédio, que é a humanidade de nosso Senhor? Primeiramente, é preciso deixar-se conduzir até Cristo. Pois o Evangelho diz, trouxeram-lhe um surdo-mudo. Em segundo lugar, é preciso aceitar o modo pelo qual Cristo quer nos curar. Inicialmente, aqueles que trouxeram este surdo-mudo pediam a Jesus que impusesse a mão. Mas Jesus não quis fazer assim. Jesus o levou para o silêncio, ou seja, para o recolhimento da oração, da meditação. Recolhimento e meditação que, aliás, muitos de nós tentam fugir, cheios de desculpas. Jesus também chegou a cuspir, um tanto inusitado. Quem de nós aceitaria um tratamento desse, sem uma certa repulsa? Um cuspe. Jesus cuspiu para tocar a língua daquele homem, e com sua saliva, Jesus cuspiu para tocar a língua daquele homem com sua saliva, e ele, aquele homem, simplesmente se deixou conduzir e se submeteu à ação do Salvador. Entretanto, muitas vezes nós queremos ser curados sem aceitar o tratamento. Queremos vencer um pecado, mas não queremos evitar a ocasião que nos conduz a ele. Queremos ter mais paciência, mas não queremos suportar aquilo que nos contraria. Queremos ser castos, mas não queremos mortificar os sentidos. Queremos ser humildes, mas não queremos aceitar uma humilhação, etc, etc. A terceira aplicação concreta para aproveitarmos desse remédio, que é a humanidade de Cristo, manifesta-se também nos atos de fé.
Ao nos aproximarmos da humanidade de Cristo, é necessária uma disposição interior purificada e vivificada pela fé. Lembremos-nos daquela mulher hemorroísa que sofria havia anos com um fluxo de sangue. No meio de uma multidão que apertava, esbarrava em Nosso Senhor por todos os lados, somente ela, essa mulher, se aproximou dele com aquela fé que lhe alcançou a cura. Ela dizia: se eu tocar, ainda que seja somente as suas vestes, ficarei curada. É justamente essa fé viva que muitas vezes nos falta, mas que a liturgia de hoje retrata de modo sublime nas orações e textos dessa missa. Textos belíssimos, que expressam uma confiança pura e sem reservas. Aliás, aprendam a utilizar esses textos da missa para crescer de fé em fé, para chegar a esse recolhimento e esse silêncio da oração, que Jesus tanto quer nos conduzir. A quarta e última aplicação concreta é a Sagrada Comunhão. Se é pela humanidade santíssima de Cristo que Deus quis comunicar ao homem a sua graça, onde hoje podemos encontrar sacramentalmente essa mesma humanidade, senão na Eucaristia? Na Sagrada Comunhão, nós recebemos verdadeiramente o mesmo Cristo que encontramos no Evangelho. O mesmo Cristo que se aproximou daquele enfermo é aquele que vem hoje até nós. Por isso, a comunhão não pode ser para nós um ato puramente rotineiro ou banal. É uma tristeza ver um cristão comungar, voltar para o banco, rezar uma breve Ave Maria, fazer um rápido sinal de cruz. Depois ele se senta, cruza os braços e espera a missa acabar. É uma tristeza isto. E aqui eu faço minhas as duras palavras de São Paulo. Aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E São Paulo ainda acrescentava: é por isso que entre vós há muitos doentes e fracos, porque desprezam a força que vem da humanidade de Nosso Senhor, da Eucaristia. Portanto, caríssimos, aproveitem desses raros momentos da comunhão e façam uma séria e bonita ação de graças. Aliás, a palavra Eucaristia quer dizer precisamente isso, ação de graças. Para, enfim, terminar essa breve reflexão, filhos caríssimos, não nos acomodemos nas limitações da nossa natureza. Deixemo-nos conduzir a Cristo. Aceitemos a sua pedagogia, o meio pelo qual Ele quer nos curar. O silêncio, a mortificação. Meios que Ele escolheu, não os que eu prefiro. Apresentemos a Ele as nossas mudezes e surdezes espirituais, para que Ele pronuncie sobre a nossa inteligência e vontade aquela palavra, éfata, abre-te. Abre-te para a verdade de Deus, abre-te para a graça dos sacramentos, abre-te. Que a nossa vida seja uma eterna ação de graças, a exemplo daquele homem surdo-mudo, que, uma vez curado, não cessou de proclamar as maravilhas do Senhor. As maravilhas divinas
da humanidade de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.